Escute a palavra que eu vou te entregar agora. 1 João, capítulo 5, versículos de 4 a 5. 1 João, capítulo 5, versículos de 4 a 5. Porque todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Palavra do Senhor. Palavra forte hoje para nós. Sabe, olha, é preciso descobrir o jeito de fazer Cristo transparecer em sua vida. E eu digo para você, presta bem atenção, meus irmãos e minhas irmãs, todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Meus irmãos, nós vamos enfrentar na nossa vida diversos ataques, diversas batalhas, sabe? Diversas lutas em todas as áreas. Todo mundo vai enfrentar alguma vez na vida, ou várias vezes na vida, alguma batalha espiritual, alguma batalha familiar, alguma batalha profissional, financeira, emocional. Quantas, hein? Quantas? Ei, afetiva, física. Todos nós enfrentamos ou uma enfermidade que chegou, um problema no namoro, uma situação dentro do casamento, com os filhos, é uma situação de uma questão financeira, de um negócio que precisa ser feito. São batalhas, no plural, que todos nós enfrentamos. Então, eu quero dizer para você, preste bem atenção. A construção da vitória está exatamente por passar por batalhas. É assim como alguém um combatente, um lutador, seja de boxe, seja de outro esporte, alguma arte marcial, ele precisa de um oponente. A vitória por WO, que é o quê? Por falta do oponente, ela não é vitória. É interessante que na arte marcial não tem o WO, o não permanecer. Foi cancelada. Interessante, né? Porque até se não comparecer no futebol tem mais. No esporte de arte de luta, não. A luta é cancelada. Entende? E isso é interessante, por quê? Porque tem muito a ver conosco. É uma luta que nós precisamos travar. E quando nós travamos a luta e com fé, com uma postura de vencedor, tudo muda ao nosso redor. Tudo muda ao nosso redor. Então preste bem atenção. Olha, é interessante que muita gente fica só olhando para o seu passado, mas o passado já foi. Tem gente que só olha para o futuro e o futuro ainda virá. E aí? Enquanto isso, nós temos o quê? Hoje. Todos os dias você tem hoje. Dormiu, acordou, o que é que você tem? Hoje. Dormiu, acordou, você tem hoje. E isso aqui é interessante. Por quê? Porque o fruto do que você vai produzir, o fruto que você vai colher lá na frente, tem a ver com o que você planta hoje. O teu futuro, ele não está relacionado ao futuro, ele está relacionado ao teu presente. Olha como é interessante. As lutas de hoje, elas estão preparando o teu futuro. Isso é uma construção. Perceba hoje como é que se vende. Vende-se na planta, não é? Ou seja, se começa a construir, que vai entregar daqui a 4 anos, 5 anos. É desse jeito. Ou seja, o futuro, aquela futura casa, eu começo a plantar. Como alguém também, ou seja, se for você mesmo que for construir. Então entenda, o teu hoje, a batalha de hoje, ela está preparando um futuro glorioso na sua vida. Então quando a gente fala de vitórias, a gente passa pela nossa luta de hoje. Agora, quando alguém começa a construir, o foco dele não é no terreno. O foco dele é o quê? Ele quer um terreno para algo, não é isso não? Para uma construção. Então o foco está na construção, presta atenção, o foco está na tua vitória, o foco está no teu futuro, mas a conquista de hoje é o que vai fazer a diferença. Talvez você esteja orando por uma cura, talvez orando por um milagre, por uma graça. E às vezes nós podemos cometer o equívoco de achar que a vitória de Deus ocorre somente quando Ele realiza aquilo que nós queremos.
E eu vou te dizer que a vitória de Deus nem sempre é aquilo que nós queremos, ou do jeito que nós queremos. Às vezes, a vitória de Deus não é exatamente aquilo que pensamos. Imagine uma pessoa que sofreu num namoro abusivo, já sofreu de tudo, traição, humilhação, sabe, apanhou, sofreu todo quanto é coisa, violência, não é? Mas ainda continua apaixonada, cega. E aí chega para mim e diz assim, Geraldo, reze para o meu namoro voltar. Não, amada. Claro que eu não vou rezar se o seu namoro se acabar, mas vou rezar para dizer assim, Senhor, faça a tua vontade na vida dessa filha, mas pode ter certeza que a vontade de Deus não é que você reate esse namoro. Pelo contrário. Não. Deus sabe que a verdadeira graça não é o resgate da relação, mas é a sua superação, é a sua libertação dessa paixão. Ei, a tua graça não é voltar para o namoro, então presta atenção. Quando nós estamos no sofrimento, nós cegamos. Nós muitas vezes não vemos, até não sabemos orar de fato como convém, não sabemos buscar o que convém, e aí nós rezamos até pela coisa errada, presta atenção. Por quê? Porque nós estamos cegos naquela hora do sofrimento, da dor, da batalha, por isso que nós precisamos nos tornar combatentes. Um combatente, ele não olha apenas pelo lado emocional, mas ele olha pelo que ele vê lá no futuro. Isso aqui é interessante, né? Isso aqui é interessante. Eu via uma irmã falando exatamente sobre isso. Olha, é muito importante que você converse sobre os seus valores essenciais logo no início do namoro. Porque tem coisas que você vai alimentar e vai ser um sofrimento que vai empurrar a sua vida inteira. Eu vejo hoje muitos casais sofrendo por causa disso. Você chega lá e diz, olha, você vai namorar, a pessoa é de outra religião. Você tem um problema gravíssimo aí. Gravíssimo. Gravíssimo. Que o mundo hoje diz é bobagem, mas não é. É um problema muito grande, você quer casar na igreja, mas para a pessoa o casamento da igreja não vale nada, porque ele não é dessa religião. Você quer batizar seus filhos, você tem um sonho de fazer isso, e essa pessoa pode, inclusive, muitas vezes, isso vai gerar um problema. Então, esses valores têm que ser resolvidos logo no começo. Ah, não vou negociar isso. Ó, esses aqui são os valores, eu não vou negociar. Então, preste bem atenção, meu irmão, minha irmã. Aquilo que você vai construir no futuro está no hoje. Muita gente hoje que está sofrendo e clamando e pedindo ajuda. No meu casamento, não sei o que, onde é que está o problema? Lá, naquele passado, que era o hoje, não é? Que era para ter resolvido o problema certas vezes no namoro, foi empurrando, pedindo a Deus, ajeitando coisa. Não, vamos empurrando aqui. Lá na frente melhora. Melhora não, piora. Ou você ajeita agora ou piora lá na frente. Lembre-se disso. Atenção para todos aqueles que estão namorando. Ou você melhora agora, não espere que empurrando para frente vai melhorar não, vai piorar. Aí tem gente que diz, Geraldinho, é porque está faltando para nós a bênção. O que bênção? A bênção. Eu disse, a bênção, que bênção? Ah, o casamento. Não, eu disse, não, você não entendeu nada. O sacramento do matrimônio é para duas pessoas que têm certeza o que buscam. Buscam sacramentar diante de Deus uma consagração a Deus pelo sacramento do matrimônio. Não é a bênção que vai resolver as brigas de vocês, não. Não é o fato do sacramento do matrimônio que vai resolver as brigas, não. O sacramento do matrimônio é uma busca para quem tem um propósito claro. São para pessoas que têm uma busca pela sua fé, sabe, pelo seu crescimento, pela consagração. Não é para quem não tem nem noção do que é casamento, não. Então, isso aqui é forte, viu, amado, amada? Não, lá na frente não vai resolver, é agora. Então, eu quero dizer para você, quer ser um combatente mais que vencedor? Comece a resolver os problemas agora. Se você empurrar para frente, só piora. Isso não funciona só por... Eu não estou falando sobre namoro. Estou falando sobre namoro, mas não é bem sobre namoro que eu quero dizer. Eu quero dizer para você sobre tudo na sua vida. Ah, tem certas conversas que são dolorosas. É melhor fazer logo. Porque quanto mais você demora, mais dolorosa fica. Entendeu? É melhor se ajustar. Ah, não sei o quê, mas porque eu não vou falar, porque talvez vai ficar indigesto. É melhor fazer agora, amado. É melhor fazer agora, porque até vai ser mais rápida a digestão depois. Quanto mais depois, mais demorado fica, né? Já está indigesto agora. Então, faz logo o que tem que ser feito, sabe? Isso aqui é muito importante. Quem quer ser um combatente na vitória, precisa fazer isso. Uma pessoa também pode estar pedindo a cura rápida de uma doença. Senhor, eu quero ser curado hoje à noite. E não enxerga que o processo de enfrentar a doença vai lhe dando têmpera. Vai lhe dando têmpera. Vai lhe dando o quê? Coragem. Vai lhe dando força. Não enxerga que esse processo vai tornar você mais forte, vai aumentar a sua fé. Quantas pessoas não encontraram a Deus e a sua fé depois de uma enfermidade? Quantas pessoas aqui não vieram nesse mover pela dor e permaneceram por amor? Não é porque está doendo mais. Permaneceu por amor. Permaneceu porque foi transformado. Mas veio pela dor, pelo enfrentamento de uma doença. Então, vou dizer para você, a vitória não está apenas em ser curado, mas na sua transformação. Na capacidade de enfrentar e vencer a enfermidade.
Se algo de ruim acontece em sua vida, é para você crescer no amor de Deus e sair muito melhor e mais forte disso, amém? Precisamos entender o que é a vitória de Deus de fato. Porque a vitória em Deus não é apenas vencer um inimigo, ou vencer a pessoa, ou vencer a situação. Muitas vezes vai ser vencer a si mesmo. Isso é muito forte. Tem gente que pensa que a vitória em Deus é ser rico. Mas tem rico que não é feliz. Então a vitória em Deus passa por uma situação de felicidade. Não, quando eu for rico, eu venci em Deus. Não, venceu não quer dizer. Pode ser que você seja e venceu, mas não quer dizer que uma coisa está ligada à outra. Não. Tem rico que não é feliz. Tem gente que diz por aí, tudo do bom e do melhor carro, etc. Tem até avião. Aí é só casca por dentro, né? A vitória de Deus, ela é de dentro para fora. Ela é uma transformação. Por quê? Porque quando você transforma de dentro para fora, não é um ambiente. Você pode estar em cima ou embaixo, igual a São Paulo. Ei, na fartura ou na penúria, estou feliz demais. Entendeu, não? Estou satisfeito, estou contente. O contentamento de São Paulo. Aprendi a contentar-me com o que tem. É uma transformação, é uma metanoia, que significa mudança de mentalidade. Muda tudo por dentro. Muda a forma como você enxerga as coisas. Muda a forma como você vê as coisas. E quando acontece uma conversão verdadeira na sua vida, mostrando que você não pode servir a dois senhores. Você não pode estar dividido. Não. Você decide servir a Deus. E como conquistar essa vitória? Primeira coisa, para um atleta, o que é precisa um atleta? Disciplina. É isso ou não? Não existe atleta sem disciplina. A primeira coisa que é necessária para um atleta é disciplina. Perceba os que se destacaram, eles colocam claramente, todo mundo pensava que era um talento de sobremaneira que a pessoa tinha, mas não era um talento de sobremaneira, era a repetição daquilo que tinha que ser feito. Às vezes, quando você vê um golaço bonito, meu Deus, bateu uma falta, meu Deus, como é que consegue fazer isso? Você vai lá no treino, aquela pessoa repetiu milhares de vezes aquele mesmo chute. Milhares de vezes. Entendeu? Não. O que é isso? Disciplina. O que é isso? Constância. Ei, constância. Constância. Isso aqui é muito forte. Porque qual é o objetivo do atleta? Não é vencer o oponente. O objetivo primeiro do atleta é superar a si mesmo. Ele vence a si. Todo dia um pouquinho mais. Todo dia um pouquinho mais. Você que está fazendo um exercício, está fazendo musculação, vamos aumentar só hoje o peso. Mas só que na semana que vem você aumenta só um pouco de novo. E de novo. E naquilo você vai se tornando muito mais forte do que você pensava. Meu Deus. Chega um ponto que você diz assim, eu nem sabia que poderia levantar esse peso. Entendeu? Não. Mas não começou tudo de uma vez. Começou o pouco de cada dia. E o processo de crescimento, porque se ficar na mesma, né, Gui? Aí fica na mesma e não sai do canto. Tem que aumentar. Então, você precisa superar. Porque se você faz o mesmo, não tem superação. Você está de novo, como é que foi? Empate. Semana que vem, empate. Semana que vem, empate. Não. Um pouco mais. É igual aquela pessoa que corre. Mais 5 quilômetros. Mais 1 quilômetro. Mais 1 quilômetro. Mais 1 quilômetro. E assim vai. Daqui a pouco você está fazendo a maratona. E você mesmo não conseguia nem andar muito. Quantas pessoas que eu conheço que saíram exatamente do sedentarismo e hoje estão até fazendo maratona. A segunda coisa, quando você já tiver dado o seu máximo, superado a si mesmo, aí você vai começar para superar os adversários, as adversidades. Mas a primeira pessoa que você precisa superar quem é? Você mesmo. Sair da acomodação, sair da paralisia e superar hoje um pouco melhor que ontem. Não precisa ser muito, não. Hoje é só um pouco melhor que ontem. Você imagina se você aumentar só 1 quilo por semana no exercício que você faz? Se você aumentar 1 quilômetro por semana, vocês imaginaram que um mês dá 4 quilômetros, em 10 meses dá 40 quilômetros? Ei, em 10 meses dá 40 quilos. E foi quantos quilos mesmo? Diga. 1 por semana. 1 por semana. Em um mês, só 4 quilos. Em 10 meses, 40 quilos. 1 quilômetro, 4 quilômetros por mês. Em 10 meses, 40, entende? Quando passa o tempo, então quero dizer para você, supere a si mesmo um pouquinho a cada dia.
na perseverança, isso vai virar grandes coisas. Eu vou dizer para você, amado, a mesma coisa acontece na tua vida espiritual. Quando você se supera na oração todos os dias. Um pouco mais. Aguenta um pouco mais. Avança um pouco mais. Assim virá a tua vitória. A sua vida precisa ser uma constante oração. Por isso que a rotina espiritual dos combatentes, você já percebeu ou não? Se você não percebeu, ela é feita de acordo com o movimento do dia. Ela não te atrapalha. Pode ver, a campanha de oração não tem como você dizer que ela lhe tira de nada. Não. Ela lhe acompanha durante o dia. Eu acordo, palavra de força e coragem. Vai me tirar de quê? Eu acordei. Estou indo para o banheiro. Assistir a palavra de força e coragem. Ela me tira. Eu não estou com tempo de assistir a palavra de força. Como assim você não está com tempo? Você se acorda, você já pega o seu celular, você já assiste a palavra de força e coragem ao banheiro. Não tirou nada. Passou a manhã inteira trabalhando aqui, meio-dia, no intervalo do almoço, uma hora só aqui, ó. Teu intervalo do almoço você já usa para fazer isso. Voltou para casa, está saindo do trabalho, 18 horas, 12 minutos, ou no ônibus, ou no carro, ou dentro da sua casa já, campanha de oração. 20 horas você já está em casa, em família. Meia hora, sentou ali com a família, juntou um momento, porque as outras são individuais. Todas essas outras horários são particulares. O único horário da família é às 20 horas, o momento de você envolver os seus. É isso. Quero te dizer, a sua vida precisa ser uma constante oração. E a rotina espiritual pode mudar a tua história.